Olá, pessoal! Então, vamos para a nossa videoaula sobre transformador. Vocês lembram que quando eu comecei a falar de corrente alternada, eu falei da disputa entre o Thomas Edison e o George Westinghouse? Qual que era a disputa? Que Thomas Edison dizia, não, nós temos que usar corrente contínua para a transmissão de eletricidade. Já o George Westinghouse dizia, não, corrente alternada é melhor. Vocês sabem que corrente alternada venceu. E por quê? Vocês lembram? Eu cheguei a comentar, né? Venceu porque é corrente alternada que a gente consegue, de maneira muito fácil, mudar o valor da tensão. A gente consegue aumentar o valor da tensão e baixar o valor da tensão da maneira muito rápida e fácil e muito legal fisicamente a explicação, porque no fundo, ela é simples. E isso eu acho mais belo na ciência, quando ela é simples e poderosa, né? Como é você transformar uma tensão de corrente alternada. Né? Essa transformação de você aumentar a tensão ou diminuir a tensão é através de uma peça que nós chamamos de transformador. Então, nesta aula de agora, eu quero que vocês compreendam como funciona um transformador, o princípio físico envolvido, né? Como a gente pode utilizar em nosso benefício e também por que não é possível utilizar um transformador com corrente contínua. Tá certo? Então vamos para o nosso quadro. Então, aqui no nosso quadro, né, em amarelo está o que eu já falei para vocês, né, que a corrente alternada permite baixar o valor da tensão e elevar o valor da tensão facilmente. E a gente logo vai ver como a gente faz isso. A gente vai aprender como a gente faz isso, como funciona o transformador. E por que é importante para transmitir eletricidade termos corrente alternada? Por causa desta duas flechas aqui, duas frases aqui em rosa e branco especificamente, e o nosso desenho aqui embaixo que eu fiz, né? Vocês sabem que não tem muito dot para desenho, então, mas é importante que vocês entendam. Então, esse conjunto das duas frases mais o desenho eu vou tentar mostrar para vocês por que é tão importante a gente conseguir ficar mudando a tensão, né? Então, reparem que, primeiro, vamos lembrar que a perda por efeito Joule, né, é proporcional à corrente ao quadrado e à resistência, né? Vejam que, quando a gente fala de condução de eletricidade, né, a gente está passando por um material que é um bom condutor. Mas vocês lembram que a resistência, ela depende da resistividade do material, né? Quanto maior a área, menor a resistência, e quanto maior o comprimento, maior a resistência, né? Então imaginem que mesmo que a gente tenha um fio muito bom, com uma resistividade muito baixa, se este fio vem de Itaipu até Florianópolis, a resistência é muito alta. Então observe que, num caso hipotético, a gente sabe que se passa por subestações e etc. Mas no meu desenho aqui, eu estou representando um fio que Itaipu está aqui, ó. Está ali quase tamanho de Itaipu, né? E aí vem pelas linhas de transmissão, chega nesse lugar aqui e chega aqui na minha casa. Então, é claro que nesse caminho tem várias subestações e assim por diante, mas nesse caso, para entendermos, está saindo lá de Itaipu, né? E chegando em Florianópolis aqui na minha casa. Eu chuto, sei lá, Foz do Iguaçu até Florianópolis deve ter, sei lá, uns 700, 800, 900 quilômetros, por aí. Né? Então, seria 900 quilômetros de fio. Né? Então, pensem que a perda energética é muito alta. Então, a estratégia é o seguinte, não, Everton. Então, já que a resistência é muito grande, porque o fio é muito comprido, nossa estratégia para que a gente não tenha muita perda energética, vamos fazer com que a corrente seja muito baixa. Como que a gente faz para uma corrente ser muito baixa? Aplica uma baita tensão. Né? Então, Itaipu produz a eletricidade e antes de entrar para as linhas de transmissão, passa por um equipamento, uma peça, que faz com que a eletricidade produzida numa tensão qualquer é elevada por uma tensão muito alta. Para vocês terem uma ideia, nas grandes tensões chega a 750 kV. 750 kV é muita coisa. Né? Ótimo.
Só que daí, quando chega aqui no meu poste, cadê a flechinha aqui? Quando chega aqui no meu poste, 750 mil kV é muito complicado de a gente conseguir isolar. É muito perigoso ter uma tensão dessas na nossa residência. E aí, esses fios são conectados nessa caixinha preta aqui. E dessa caixinha preta saem os fios que alimentam a minha casa, que dão a tensão que eu tenho na minha residência. O que nós temos nesta caixinha aqui? Esta caixinha nós temos um transformador. O transformador é responsável por mudar a tensão. Ou seja, antes, na saída de Itaipu, lá da usina para as redes de transmissão, nós também temos um transformador. Ou ele faz o quê? Eleva a tensão para que se você transmita numa tensão muito alta, e aí você vai ter correntes baixas, evitando a perda. Quando chega para ir para minha casa, para tua casa, para uma indústria, tensões altas é muito difícil de você manter isolado e ser seguro, né? Olha a diferença dos postes de linhas de alta transmissão para os postes aqui nas nossas casas, né? Então, quando chega ali, você tem um transformador que faz com que a tensão é diminuída, né? Então, observem, saiam, né, com máscara, com certeza, né? Olhem na rua de vocês, vai ter poste que vai ter transformador, e desse transformador vai sair para as casas. É claro que essas linhas já estão vindo de uma subestação, né? E assim por diante. Tudo bem? Então, essa é a ideia daqui. A ideia do transformador é você mudar a tua tensão de maneira simples, sem muito processo eletrônico, nada. É só um equipamento que muda e eu vou tentar mostrar para vocês agora o quanto isso é simples e legal. Tá certo? Bom, então, basicamente, né? Então, o que eu estou falando é a conversão de uma dada tensão para qualquer outra tensão é obtida por meio de um transformador. Então, vamos olhar para essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, esse conjunto completo com linha, com fios e este material aqui é o nosso transformador, tá? Este material aqui, tá? É um material formado por um objeto ferromagnético. Tá certo? Observem que nós temos aqui, desse lado aqui, tá? Nós vamos ligar a uma fonte. Então aqui eu vou ligar uma fonte. Certo? Eu vou ligar uma fonte aqui, uma fonte de eletricidade aqui. Isso vai gerar uma corrente aqui nesses fios rosa. Observe que esse fio rosa ele vem aqui, entra aqui, aqui é uma janelinha, né? Eu consigo ver lá do outro lado, aqui é uma janelinha. Esse fio entra aqui, dá a volta, daí ele passa aqui. Então nós temos um fio, esse fio rosa ele vem, se enrola nesse material ferromagnético e volta aqui para minha fonte que eu não coloquei ainda, que eu vou colocar duas fontes aqui para vocês observarem. Tá certo? Do outro lado do material ferromagnético, desse lado aqui, né, eu também tenho um fio amarelo que está ligado a uma resistência. Então esse fio amarelo vem daqui. Então observe que deste lado aqui, o fio rosa forma duas espiras. O fio amarelo aqui, se vocês olharem, formam três espiras, né? Então o fio rosa ele vem, dá uma volta, duas voltas e volta lá para a tua fonte. O fio amarelo vem, dá uma volta, duas voltas, três voltas e volta lá para a tua resistência. Certo? Bom, o lado que está ligado com a nossa fonte, ou melhor, o lado que é a entrada do meu sistema, né? Esse enrolamento de fio a gente chama de enrolamento primário, tá? O lado que está ligado com a saída, aqui nós chamamos de enrolamento secundário, tá certo? Então essa é a ideia que a gente tem que entender. Então a nossa fonte está do lado primário e ela vai fornecer, a gente vai ver que acontece alguma coisa do lado secundário. Tudo bem? Então vamos colocar o nossa fonte. Eu venho aqui e coloco uma fonte de corrente contínua. Quando eu conecto esse meu sistema aqui numa fonte de corrente contínua, eu vou gerar uma corrente elétrica aqui. Opa! Eu vou gerar uma corrente elétrica aqui. Pode ser nesse sentido aqui, tanto faz, né?
Nesse caso aqui, por convenção, nesse sentido aqui. Mas não importa, né? Não importa a direção. O que vai acontecer quando essa corrente elétrica passar nesse enrolamento? Né? Eu não tenho uma espira. O que acontece quando uma corrente elétrica passa numa espira? Ela vai o quê? Gerar um campo magnético aqui. Né? Ele vai gerar um campo magnético. Observe que esse material aqui, né, ele é ferro magnético, então ele vai se magnetizar, e este campo magnético ele vai gerar um fluxo magnético. Então, relembrando, quando eu ligo numa fonte de corrente contínua, eu gero uma corrente aqui. Essa corrente gera um campo magnético aqui no meu material ferro magnético, né? Esse meu material ferro magnético se magnetiza e eu tenho um fluxo magnético que vai passar nesta bobina aqui. Vai passar aqui dentro, né? Então, de um lado, vamos pensar que meus dedos são os fios rosas, né? De um lado vai passar corrente elétrica nos meus dedos e vai gerar um campo elétrico no meio dos meus dedos. Do outro lado, agora meus dedos são... Opa, tá invertido aqui. O fio amarelo. Do outro lado não vai passar corrente elétrica no fio amarelo, mas vai passar um campo magnético aqui dentro. Certo? Vejam, pergunto para vocês. Dentro do fio amarelo, ali, das bobinas amarelas, das espiras amarelas, vai passar um campo magnético constante ou variável? Depende, Everton. O campo produzido na bobina rosa é constante ou variável? É constante. Ah, Everton, se é constante, vai passar um campo constante dentro da bobina secundária, das espiras secundárias. Por quê? Porque a corrente é contínua lá na nossa fonte, né? Se a corrente é constante na nossa fonte, vai gerar um campo magnético constante. E aí nós vamos ter um campo magnético passando no nosso enrolamento secundário. Né? Um campo magnético gerado no enrolamento primário, ele vai, pelo material ferromagnético, vai atravessar a bobina secundária. E aí vocês têm que lembrar um pouquinho de física 3. Né? Porque corrente elétrica gera campo magnético, certo? Agora, campo magnético gera corrente elétrica? Depende. Campo magnético constante gera corrente elétrica? Não gera corrente elétrica. Campo magnético variável gera corrente magnética? Gera corrente magnética. Campo magnético variável gera corrente elétrica? Gera corrente elétrica. Por que gera corrente elétrica? Porque da lei de Lenz nós vamos ter uma FEM induzida, uma força eletromotriz induzida. E aí nós temos corrente elétrica se o meu sistema é um circuito. Certo? Então, vejam, quando eu liguei a minha fonte de corrente contínua aqui, isso gera um campo aqui no meu sistema? Gera um campo. Esse campo é constante? É constante. Este campo, quando passa aqui, ele passa de maneira constante? Passa de maneira constante. Qual é a variação do campo magnético na bobina amarela, aqui no enrolamento amarelo? É zero a variação, porque ele é constante, sempre o mesmo. Então, não vai dar nada. Botar uma corrente contínua aqui só vai fazer que esse material se magnetize. Você só vai fazer um ímã. Tá certo? Agora, gente, se eu vim aqui e conectar uma fonte de corrente variável, o que nós vamos ter? O campo magnético que vai estar sendo criado aqui, né? A corrente ela é variável, vai ter uma corrente aqui. O campo magnético que está sendo criado dentro do enrolamento primário, ele vai ser variável, porque a corrente está mudando, então o campo também vai estar mudando no tempo. E aí, gente, o que nós vamos ter? Este campo, essa magnetização, ela está mudando no tempo também. Então, esse fluxo magnético que está sendo criado, que está se propagando no nosso material ferromagnético, esse fluxo magnético vai passar dentro do nosso enrolamento amarelo. Certo? E esse fluxo magnético ele é variável no tempo, então o fluxo magnético que passa dentro da nossa espira amarela também vai ser variável no tempo. E o que um campo magnético variável gera? Gera corrente elétrica, né? Porque nós temos uma FEM induzida. Se a gente lembrar, né? A força eletromotriz
é menos, né, o número de espiras, lá de física 3, né, a variação do fluxo magnético no tempo. Né? O campo magnético gerado vai ter um fluxo magnético passando aqui, né, essa área que a gente não consegue ver, essa área que está aqui assim, vai passar esse campo magnético, esse fluxo vai gerar uma força eletromotriz induzida e nós vamos começar a ver corrente elétrica aqui nesse circuito fechado. Legal, né? Vejam que essas duas espiras não estão conectadas. Eu começo a passar, né? Eu coloco uma tensão variável aqui, gera um campo magnético variável dentro da espira. Como o material é ferromagnético, esse campo magnético gerado, ele cria-se um fluxo, né? Ele vai magnetizando todo o teu sistema, todo mundo vai se alinhando, né? Os seus spin nas direções. E esse fluxo magnético variável vai atravessar a minha outra espira que está lá do outro lado, a espira secundária. E como esse fluxo está mudando no tempo, isto vai gerar corrente elétrica. Por quê? Porque nós vamos ter uma tensão induzida. Tá certo? Então, isso é a abertura da aula para vocês entenderem por que não dá para termos essa... Mas, Everton, o que você nem falou de mudança de tensão? Não falei ainda. Mas observe que esse fenômeno, esse equipamento que eu montei aqui, ele funciona só para corrente alternada. Para eu ter resposta no enrolamento secundário, eu só tenho resposta no enrolamento secundário quando eu tenho corrente alternada. Quando eu tenho corrente contínua, uma fonte de corrente contínua, eu não tenho resposta no meu lado secundário. Né? Só quando liga e desliga. Por que quando liga e desliga? Quero ver a resposta de vocês no e-mail. Por que que com corrente contínua eu só tenho efeito no enrolamento amarelo quando eu ligo a fonte e quando eu desligo a fonte? Vou esperar lá no e-mail a resposta de vocês, tá certo? A gente vai ver com mais detalhe tudo isso agora, tá bom? Antes de a gente ver com um pouquinho mais de detalhe, tá? Assim como num circuito, né, a resistência tem esse símbolo aqui, né? O capacitor tem esse símbolo aqui, o indutor tem esse símbolo aqui, né? Fonte de corrente contínua tem esse símbolo aqui, fonte de corrente alternada tem esse símbolo aqui. Um transformador no circuito elétrico tem esse símbolo aqui, né? Basicamente é duas, como se fosse uma espira, duas retas paralelas e outra espira, tá bom? Então, quando vocês verem um circuito elétrico com esse símbolo aqui, ele está simbolizando um transformador, tá certo? Bom, então, deixa eu jogar isso aqui só um pouquinho para baixo. Então, vamos ver agora com mais calma e matematicamente. Né? A gente viu de maneira qualitativa, agora vamos ver quantitativa, matematicamente tudo. Então, já vimos que a nossa fonte tem que ser de corrente alternada. Né? E o que eu fiz agora? Observe que aqui nós temos 3 enrolamentos, 2, né? Os pontilhados é que estão passando atrás do teu material ferromagnético. Aqui nós temos 4 enrolamentos, né? 4 espiras. Observe que nós temos essas espiras aqui e temos uma chave aqui que neste momento ela está desligado, né? O meu circuito está aberto, então não tem como eu ter corrente elétrica neste meu circuito aqui. Tudo bem? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a análise desse circuito, desse sistema, com essa chave aberta e depois com essa chave fechada. O que acontece, tá bom? Bom, esta frase aqui é importante, né? Nós estamos considerando um sistema ideal, então a nossa bobina primária, que é formada pelas várias espiras do nosso enrolamento primário, é um indutor puro. Então, basicamente, em amarelo, nós temos esse sistema aqui, ó. Né? Só que aqui dentro eu tenho um material ferromagnético. Esse material ferromagnético vai embora e parará, né? Mas o que esta frase aqui está dizendo é que é para desprezar, vamos desprezar a resistência dos fios, né? Vamos dizer fios ideais sem resistência. Tudo bem? Então vamos discutir o que acontece quando essa chave S... mas então o S aqui complica, né? Quando essa chave S está aberta, ou seja, está na posição 1. Certo? Bom, baseado já no que foi falado, né? Quando a chave S está na posição 1, a corrente na bobina primária
é denominada corrente de magnetização. E ela é muito, muito pequena. Tá? Então, veja, essa chave aqui está aberta, né? Mas eu tenho uma fonte conectada a um circuito e vai estar passando uma corrente aqui. Essa corrente, quando eu fechei esse meu lado aqui, eu chamo de corrente de magnetização. Tá certo? Então, a corrente de magnetização é a corrente que começou a passar nesse circuito aqui. Vejam, está ligado a uma fonte de corrente alternada, então a corrente de magnetização também é alternada, também está variando no tempo. Essa corrente que está variando no tempo vai induzir um campo magnético, um fluxo magnético, né? Vai induzir um campo magnético, e a gente pode dizer um fluxo quando a gente pega a área da espira, né? Vai induzir um fluxo magnético, e esse fluxo magnético também está variando no tempo, né? Porque quem produz ele é uma corrente que muda com o tempo, então ele vai produzir um fluxo magnético que varia no tempo, né? Vocês lembram que o fluxo é o campo magnético que está passando numa determinada área, né? Produto escalar, né? O vetor campo magnético escalar o vetor normal a esta área onde ele está passando, né? Então, neste caso aqui, a nossa chavezinha está aberta, né? Então, o que vai acontecer? Estas linhas em rosa simbolizam o nosso fluxo magnético, que está magnetizando, né, de maneira variável no tempo todo o nosso equipamento, todo o nosso material ferromagnético. E isto vai criar um fluxo magnético variável dentro do nosso enrolamento secundário. Aqui vai ter um fluxo magnético dentro. Esse fluxo magnético vai gerar o quê? Uma força eletromotriz, né? Então, olhem só o que está em rosa, né? O fluxo magnético que muda no tempo atravessa as espiras no enrolamento secundário. Então, o que nós temos? Eu conectei o enrolamento primário numa fonte de tensão alternada, ou corrente alternada, tensão alternada. Isto, quando eu conecto, vai ter uma corrente, né? Conectei no meu circuito. Essa corrente, eu vou chamar que é a corrente de magnetização. Uma corrente muito pequena, porque eu só tenho um circuito formado por um indutor, né? E a minha fonte. Mas ela vai, o quê? Ela vai magnetizar o teu material ferromagnético que está dentro do teu enrolamento primário. Essa magnetização ela se propaga por todo o material, ou seja, nós temos um fluxo magnético, né, se a gente pegar a seção reta desse material. E esse fluxo magnético se propagando por todo o material vai atravessar um enrolamento secundário, que é o enrolamento que está desse outro lado aqui. Então veja, não é corrente elétrica que sai do enrolamento primário e vai para o secundário. Muito cuidado. Muito cuidado. O que vai do primário para o que interage, é comum aos dois, é o fluxo magnético. Quem é comum aos dois enrolamentos é o fluxo magnético. E esse fluxo magnético ele muda no tempo, né? Então veja como o fluxo magnético produzido no enrolamento primário é o mesmo fluxo magnético que passa no enrolamento secundário no tempo, né? Então, o fluxo magnético no tempo, a variação do fluxo magnético temporal é igual para o primário e para o secundário, né? E aí a gente lembra, até eu já coloquei essa equação, né, que no primeiro caso nós vamos ter o quê? Ó? No primário, deixa eu só ganhar um espaço aqui, se ele me deixar. Então, o que nós temos? No primário, nós temos o quê? Nós temos o fluxo magnético criado no primário, né? Vai ser a tensão menos a tensão no primário dividido pelo o número de espiras no primário, né? Esse é o fluxo magnético criado pela minha fonte. Esse fluxo magnético criado pela minha fonte vai atravessar o nosso enrolamento secundário, que vai ser esse aqui. Então, quando esse fluxo magnético variável no tempo passa no meu enrolamento secundário, isto vai gerar uma força eletromotriz induzida lá no meu secundário. Mas lembre que o circuito está aberto, então você tem
uma força eletromotriz induzida sendo criada, mas você não tem corrente elétrica porque o nosso circuito está aberto, tá bom? Bom, como, né? Agora eu substituo este termo aqui, aí nós chegamos que a força eletromotriz no enrolamento secundário é igual ao número de espiras do enrolamento secundário, né? Multiplicado a força eletromotriz lá da minha fonte no enrolamento primário pelo número de espiras no enrolamento primário. E a gente chega nesta relação aqui, né, que é a tensão no secundário dividido pelo número de espiras do enrolamento secundário, que é aquele que está do outro lado, vai ser igual à tensão no enrolamento primário, onde chega, pelo número de espiras do enrolamento primário. Mas observem que quem cria o campo magnético oscilatório é uma tensão oscilatória, certo? Então, a tensão oscilatória vai criar um campo magnético que oscila nessa mesma frequência. E essa oscilação vai criar uma tensão que oscila, né, lá no secundário, que oscila nessa mesma frequência. Então, o que a gente sabe? Que tanto a tensão no primário como a tensão no secundário oscilam com a mesma frequência da fonte, então isso vale também para as amplitudes, né? Porque lembre que o que nós temos... Opa, então eu ia fazer o V minúsculo, mas... né? Se eu V, um cosseno de 1 ômega t. Né? Isso aqui é igual para os dois. Então, se E1, V1, né, vai ser e o E2, T, V2, cosseno desse mesmo ômega t, né? Então, a gente pode substituir, ao invés de ficar falando da tensão ali da força eletromotriz, pela amplitude máxima, né? E observem que a gente pode usar também o valor eficaz. Por que a gente pode usar o valor eficaz? Então, observe que aqui que eu coloquei, né? O V1 é a amplitude da tensão ou o valor eficaz da tensão no primário. Por quê? Quando eu dou o valor eficaz na tensão no primário, eu vou obter o valor eficaz na tensão no secundário. Por quê? Por quê? Porque o valor eficaz, né? Eficaz, é quem? É V1 raiz de 2. Então, se eu dei o valor eficaz aqui, aqui é o valor eficaz também. Se eu quero saber o valor, é só dividir por raiz de 2. Tá certo? Então, é só variar por uma constante. Então, V1 é a tensão, o valor eficaz da tensão no primário. E V2 é a amplitude da tensão, ou valor eficaz no secundário. Então, observem que o V2 é a tensão no secundário, é a tensão que a gente pode falar de saída. O V1, que é no primário, é a tensão de entrada. Certo? Então, quando o número de espiras no secundário é maior que o número de espiras no primário, nós temos que a tensão de saída é maior que a tensão de entrada. Certo? Ou seja, o nosso transformador, a gente fala que ele eleva a tensão. Né? Vamos pensar o seguinte. Você mora em Florianópolis ou em Santa Catarina e vai para São Paulo. Né? O teu equipamento funciona. Eu ia falar secador de cabelo, mas para o meu exemplo é meio ruim secador de cabelo, né? Vamos usar um outro exemplo, né? Qualquer outro exemplo que não seja secador de cabelo, né? Que você usa aqui em Florianópolis e vai para São Paulo, por exemplo. Eu falo São Paulo e Florianópolis porque eu sei. Florianópolis é 220 e São Paulo 110. Né? Atenção, tá tomada. Eu chego em São Paulo, eu vou precisar de um transformador, porque o meu equipamento ele funciona a 220. Eu pergunto para vocês, esse 220 é V2 ou V1? O que vocês acham? O 220, que é a tensão do meu equipamento, é V2. Né? Por quê? Porque V1 vai estar ligado à tomada. Certo? Então, V1, nesse primeiro exemplo, o V1 vai ser 110 volts. Então, se eu quero, no meu secador, eu quero que chegue 220. Então, eu quero 220 N2 por N1, 110. Né?
O que isso me diz? Que eu vou precisar, né, do dobro de espiras no enrolamento secundário. Né? Então, o enrolamento secundário, este lado daqui, vou pegar esse aqui que está maior, né? Este lado, cadê o pontinho? Aqui, ó. Esse lado daqui vai ter um dobro de número de voltas que desse lado aqui, certo? Agora vamos fazer o contrário. Você está vindo de São Paulo para Florianópolis e o teu equipamento funciona a 110. Então observe que agora, o que nós vamos ter? 110 vai ter que ser o V2 vai ser 110 agora. Né? Porque é o V2 que vai estar conectado no teu equipamento. Então ele vai ter que sair a 110. E o V1 é o 220. Então o que você vai ter que fazer? Então o V1, que é a tomada, agora você está em Florianópolis, né? E o teu equipamento funciona aqui. Ou seja, o número de espiras no primário vai ter que ser o dobro de espiras do secundário. Porque daí você vai diminuir a tensão. Tá? É essa a ideia. Que é o que está escrito em rosa. Né? Quando N2 é menor que N1, ou seja, o número de enrolamentos na espira secundária é menor que o número de enrolamento, o número de espiras, né? No enrolamento primário, né? N2 é o número de espiras do enrolamento secundário. E N1 é o número de espiras, quantas voltinhas no enrolamento primário. Nós temos V2 menor que V1, e aí o transformador baixa a tensão. Neste caso, de quem veio de São Paulo com seu equipamento para Florianópolis, né? Ele vai pegar a tensão a 220 e vai diminuir ela para 110, e aí vai alimentar o equipamento. Tá certo? Bom, mais um exemplo desse nosso cotidiano, o que nós temos? Vamos pensar em Itaipu, uma usina geradora. Né? Então, na usina geradora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, depois que sai da usina, um transformador. Esse transformador vai ser ligado, o primário, o enrolamento primário, é ligado ao gerador. E o secundário é ligado nas linhas de transmissão. E aí, o que ele vai fazer? Nesse gerador, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o número no secundário, enrolamento, vai ser muito maior que no primário. E nós vamos elevar a nossa tensão. Né? Ele eleva a tensão para quê? Para transmitir com corrente baixa, para não ter muita perda. Agora, por segurança, quando chega nos locais de consumo, agora o primário vai ser ligado na rede, porque a rede vai chegar no transformador, e do transformador vai sair para a residência. Então, o secundário vai ser ligado no local de consumo. E aí, o nosso transformador ele vai querer fazer o quê? Baixar a tensão. Então, o número de espiras no primário vai ter que ser maior que no secundário. Tá certo? Bom, então, entendemos que o nosso sistema diminui e aumenta a tensão. Perfeito? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar aquela chave S. Né? Então, agora nós fechamos a chave S. E agora, o que acontece? Nós vimos que vai ter uma tensão induzida aqui. Então, a hora que eu fechar a chave, tem uma tensão induzida, vai ter uma corrente que a gente chama de corrente secundária. Mas repare o seguinte. Olha como as coisas às vezes não são tão simples. Primeiro, no lado do primário, nós temos uma tensão aqui de uma fonte que eu digo quanto que é a tensão máxima dela. Certo? Este enrolamento aqui, esse indutor, que eu posso dizer, esse enrolamento indutor, ele está em paralelo com essa fonte. Então, nós temos a tensão que eu tenho aqui, é a mesma tensão que eu tenho ali. E essa tensão, ela não pode mudar, porque é a tensão da minha fonte, ela que está fornecendo energia para o sistema com aquela tensão, certo? Agora, repare o seguinte, a hora que eu fecho o circuito, eu venho aqui e fecho o circuito, surge uma corrente, que eu vou chamar de corrente secundária, porque nós temos uma tensão aqui devido ao nosso enrolamento. Mas observe que essa corrente, quando ela começa a passar pelo circuito, ela também vai gerar uma magnetização no meu material ferromagnético. Começou a passar uma corrente. E essa nova magnetização é uma magnetização contrária, né? Porque é a lei de Lenz. Se o campo está crescendo, ela vai gerar uma corrente no sentido de diminuir o campo. Se o campo está diminuindo, ela vai gerar uma corrente para aumentar o campo.
E isso vai impactar deste lado aqui. Claro, porque todo material ferromagnético está conectado. E impactar desse lado aqui tem um problema, porque esse impacto ele não pode mudar a tensão da fonte. Seria muito estranho você colocar uma fonte de 220 volts e ver que ela não está mais em 220 volts. De tensão máxima, por exemplo. Né? E aí que é legal, porque o meu sistema responde nesse circuito aqui, aquela corrente que estava passando, que era só uma corrente de magnetização pequena e magnetização, ela não é mais esse valor aqui. Agora ela muda o seu valor para responder contrária à fé induzida, para que a tensão da minha fonte continue igual. Então, reparem que eu peguei meu sistema, deixa eu fazer aqui, estava aqui aberto, bonitinho, né? Quando estava aberto, eu liguei uma fonte de corrente alternada. Essa fonte de corrente alternada fez com que houvesse um fluxo do campo magnético alternado, variável. Esse fluxo gerou uma tensão induzida aqui, né? E aqui nós tínhamos uma corrente primária, que a gente chamava de corrente de magnetização, bem pequenininho. Beleza. Do nada, você vê essa corrente aqui mudando. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Que alguém lá do outro lado do transformador fechou esse circuito. Quando esse circuito fecha, você vai ter uma corrente passando nesse circuito. Isto vai gerar um outro fluxo magnético aqui, contrário àquele que está sendo gerado. Lei de Lenz. Esse fluxo magnético contrário vai dizer assim, então agora você vai ter vai mudar essa tensão induzida aqui. Só que se mudar essa tensão induzida aqui, implica em mudar essa tensão aqui, que é da fonte, que não faz sentido. Então você vê a corrente de magnetização mudando de valor. Ela tem um novo valor agora e ela surge para que a tensão da nossa fonte não se altere. Eu acho isso muito legal. Né? Espero que vocês gostem também. Então vejam, aqui eu fiz uma descriçãozinha e eu vou só para a gente reforçar e se eu às vezes esqueci de falar alguma coisa. Né? Então, estágio 1. Né? Quando eu fecho a chave, uma corrente eficaz, IS, surge no circuito secundário. E a dissipação tem uma potência média do secundário. Né? A IS é que é a dissipação lá na resistência. Perfeito, está passando uma corrente. Né? Então, de novo, o que aconteceu aqui? Eu fechei essa chave, começou a passar uma corrente IS aqui. Só que vejam, né? Eu já falei, mas a corrente alternada no secundário, né, induz o seu próprio fluxo magnético no núcleo de ferro. Esse fluxo induz uma fém no sentido oposto, porque o sentido oposto vem de Lenz. Se nós temos um campo magnético aumentando, a corrente vai vir no sentido de diminuir esse campo magnético. Né? Quer deixar as coisas como estão. Né? No sentido oposto ao enrolamento primário. Né? Logo, olha só, a diferença em potencial máxima, a tensão máxima no primário, isso aqui é a tensão máxima no primário, não pode mudar. Né? Por quê? Porque sempre vai ter que ser igual à força eletromotriz fornecida pelo gerador. Você não pode alterar o teu gerador, que é o cara que está lá para mandar aquela tensão. Né? Então, vejam o que vai acontecer. Então, para assegurar que essa tensão não mude no gerador, né, uma nova corrente alternada, obviamente, IP e primária agora, então não tem mais magnetização, agora ela muda, ela aumenta, né, deve surgir no circuito primário, com a intensidade e sua constante de fase sendo exatamente a necessária para cancelar a fém no sentido oposto, gerado no enrolamento primário. Né? Então essa corrente vem só para anular o efeito no primário causado pelo secundário. E aí a tensão continua igual, na fonte não muda. Né? Eu acho isso muito legal. Em especial, a gente pode analisar de maneira global o que isso significa. O que é global? É olhar o meu gerador, transformador e minha resistência como uma coisa só. Tá? Então vamos lá. Então, o valor da corrente eficaz, né? Então eu estou trabalhando com corrente eficaz, eu não vou colocar o QM ali, o quadrático médio. Vocês sabem que a gente pode trabalhar tanto a amplitude como a corrente eficaz. Né? A corrente eficaz vai ser I2, vai ser a tensão 2 por R, ou seja,
se eu pegar lá meu circuito, como que... Vamos copiar? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Melhor, né? Aqui, né? Então vamos lá. Então a corrente, opa, esse circuito agora está fechado, né? A corrente nesse circuito aqui, I2, né? Então nós temos o I2 aqui, eu vou colocar minúsculo porque está variando, aqui é a intensidade máxima da corrente, né? O valor eficaz da corrente. Vai ser a tensão 2, que é a tensão aqui, dividido por R, em um mistério. Né? A potência média fornecida ao primário é igual à potência consumida no secundário. Então isso é importante. Nós estamos considerando que não há perda de energia, então a potência fornecida pelo primário é igual à potência consumida pelo secundário. Né? Então quem que vai ser? Vocês lembram potência média? Né? O melhor aqui é a potência... eu coloquei potência média. Né? Então esse é V1 e I1, tudo pode ser um valor eficaz. Mas eu queria amplitude, tudo bem. Daí isso aqui ia dar raiz de 2, ia dar sobre 2. E aqui outro lado também ia dar sobre 2. E no final nós temos isso aqui. Tá bom? Então a potência média eficaz aqui, né? E a potência média eficaz no secundário. Então toda a potência fornecida por esse meu lado aqui é a potência consumida por esse meu lado aqui. Certo? Bom, a gente acabou de ver que V2, né, a tensão no secundário, pode ser escrita como o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras no primário vezes a tensão no primário. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar este valor de V2 aqui e vou substituir aqui. Né? Então tá lá, V1 e 1, N2 sobre N1, V1 e 2. Né? Só fiz essa substituição. Então esse aqui cancela por esse aqui. E aí, I2, né? Quem é I2? A gente viu lá em cima. I2 pode ser escrito como V2 sobre R. Está aqui. Mas, V2 pode ser escrito como N2 sobre N1, V1. Que é aqui. Né? Então, substituir de novo. Isso nos acontece que esse nosso termo aqui fica quadrático. Opa! Esse termo aqui fica quadrático. Né? E nós temos V1 sobre R. E observem que eu só passei o V1 para o lado de cá e eu quero o inverso disso, porque o inverso disso dá unidade de resistência. Né? Então eu fiz agora o inverso disso daqui. Aí óbvio que tem que trocar N1 com N2. Né? N2 estava no numerador, foi para o denominador. E o nosso R também, né? 1 sobre R vira R. Por que eu escrevi desse jeito? Porque agora eu posso dizer assim, olha, V1 e 1 é igual a uma resistência equivalente. Logo, essa resistência equivalente é N1, N2 ao quadrado vezes R. Vou dizer, tá, mas que resistência equivalente é isso? O que você fez aí? O que eu fiz? É um jeito de a gente olhar. Eu vou fazer de novo aqui, vou copiar de novo essa figura aqui, ó. Vamos ganhar um espaço. Então, o que eu fiz aqui... Não. O que eu fiz aqui é o seguinte. Esse meu sistema aqui está fechado, né? Fechado aqui. E o que eu fiz? Eu tinha isso aqui, certo? Tinha esse sistema aqui, a minha fonte, né? O que eu fiz com a minha fonte? Eu botei um enrolamento aqui, botei um material ferromagnético aqui, botei um outro enrolamento aqui e botei uma resistência, né? Aí o que eu estou dizendo? Olha, eu consigo encontrar esta corrente aqui se eu conheço a minha bobina, parará, parará, parará. Né? Mas o que eu estou dizendo é que se, ao invés de eu conectar na minha fonte esse transformador com uma resistência R aqui, eu conectar a minha fonte, nossa, se eu conectar na minha fonte uma resistência equivalente igual a N1, N2 ao quadrado R, eu tenho a mesma
corrente elétrica passando aqui. Ou seja, essa corrente passando com uma resistência igual a essa aqui, vou chamar de corrente 1, vai ser igual a esta corrente passando aqui, que eu vou chamar de corrente 1 também, né? Com um transformador com uma resistência R. Né? E aí vocês olham e pensam, poxa, legal, mas será que isso pode servir para alguma coisa? Pode, e muito, e é muito usado. O transformador ele não é feito só para mudar de tensão, ele também é feito por um termo que é chamado de casar impedância. O que nós temos? Eu preciso conectar uma fonte a um alto-falante. A fonte tem uma impedância muito alta ou muito baixa, e o alto-falante tem uma impedância muito baixa ou muito alta, contrário da fonte. Quando eu ligo os dois, eu consigo entregar energia para o meu alto-falante, claro que eu consigo, mas a entrega tem muita perda, a potência máxima entrega não é otimizada. A potência máxima é otimizada quando a resistência da fonte é muito parecida com a resistência do alto-falante. Claro, porque fonte é alto-falante e nós estamos com corrente alternada, não vou falar resistência, vou falar qual palavra? Impedância. Por isso que é casar impedância. E aí como que você pode fazer isso? A tua fonte está enxergando... a minha câmera está invertida aqui, então eu bugo um pouco, mas a minha fonte está enxergando o meu alto-falante uma resistência muito diferente dela, e ela vai dizer, putz, a nossa potência aí vai para água abaixo. Mas se eu coloco um transformador, e minha fonte não sabe que tem um transformador ali, com o número de espiras certo, eu consigo fazer com que minha fonte enxergue meu alto-falante com uma resistência igual, uma impedância igual, ou quase igual, e diz, opa, potência máxima para você, meu amigo, vamos tocar esse som. Né? Então, é esse o jogo. E eu vou dar um pouquinho mais de detalhe e lembrar uma coisa de vocês de Física 3, que vocês devem ter feito. Claro, mas em Física 3 vocês fizeram com corrente contínua, né? O que vocês viram lá em Física 3, provavelmente? Se eu substituir isso aqui, né? Por uma bateria, por exemplo, né? A bateria, ela tem uma resistência interna e era um circuito simples, com uma única resistência, só que a bateria tem uma resistência interna. E aí você vai buscar qual é a potência máxima, quando que eu tenho a potência, para qual resistência eu tenho a potência máxima do meu sistema entregando para ele. Né? Então nós vamos fazer a mesma coisa, só que para corrente alternada. Né? A potência no resistor é I quadrado R, certo? Bom, mas a corrente nesse meu circuito que está em série é a tensão da minha fonte pela resistência equivalente. Quem é a resistência equivalente do sistema em série? Vai ser a resistência interna da tua fonte mais a resistência que eu coloco lá. Né? Então, substituindo esta corrente, né? Substituindo este valor aqui e este valor de corrente aqui, né? Nós temos este valor para a potência no resistor, que vai ser a tensão ao quadrado, R, dividido por Rzinho mais R ao quadrado. Para eu saber qual R eu tenho a potência máxima entregue, eu derivo a potência em relação a R, e isso é igual a zero. Nenhum segredo, né? Então, fazendo rapidinho até essa derivada, né? Então, vai ser a derivada desse termo aqui, 1 vezes o termo que eu não circulei, mais a derivada do termo que eu não circulei, quer dizer que agora eu vou apagar. O v ao quadrado é constante, né? A derivada disso aqui, né? É Rzinho mais R ao quadrado na menos 2. Quando deriva, cai o menos 2. Ao menos 2 soma-se menos 1. Então fica menos 3, que eu já botei aqui embaixo. Né? Então tudo isso aqui igual a zero. Então vejam, este V2 vai com esse V2. Esse Rzinho mais R ao quadrado vai com esse aqui ao cubo, fica um só. Um lado é negativo, não. Resumindo, fica 1. 2R mais Rzinho sobre R. E a gente descobre que a gente tem a potência máxima entrega para uma resistência num sistema desse, quando a resistência interna da bateria é igual à resistência externa. Ou melhor, eu vou ter uma potência máxima entregue ao meu resistor quando o resistor tiver o mesmo valor de resistência que a resistência interna do teu bateria ou da tua fonte. Né? E isto vale para o que nós estamos falando agora. Eu vou ter, quando eu pego uma fonte e vou alimentar meu alto-falante, eu vou ter
a potência entregue maior para o meu alto-falante, muito mais eficiente, a máxima, quando as impedâncias forem muito próximas. Se, por exemplo, eu pegar a mesma fonte e não colocar um transformador para deixar as impedâncias próximas, uma caixa de som vai estar bombando, aqui tem o transformador, e a outra vai estar miudinha. Tá certo? Então essa é a ideia, né? Então aqui em destaque, né, quando R for igual a Rzinho, temos que a potência fornecida ao resistor é máxima. E é essa a ideia, né? Então, se uma fonte com impedância elevada precisa ser ligada a um circuito com baixa impedância, tal como um amplificador de áudio, que ele tem uma impedância elevada, ligado a um alto-falante que tem uma impedância baixa, né? A impedância da fonte deve se igualar à do circuito por meio do uso de um transformador, né? Claro, você vai ter que ter o número de espiras. Então, essa figura aqui traz este exemplo, né? Então, nós temos uma fonte aqui. Essa fonte, né, o teu sistema, ela tem uma resistência de 1 ohms e um alto-falante de 9 ohms. Se eu ligar isso aqui direto ao alto-falante e não ignorar esse transformador, eu vou escutar um som no alto-falante? Vou. Eu posso colocar minha fonte no máximo ali, eu vou escutar um som. Mas, se eu pegar, ao invés de ligar direto, colocar ligar minha fonte a um transformador e ligar meu alto-falante um transformador, vamos lá, pensem comigo. A fonte vai ser ligada no primário ou no secundário? No primário, né? Porque ela vai alimentar o alto-falante. Então, eu vou ligar minha fonte no primário do meu transformador e o secundário vai estar ligado no alto-falante. O que eu vou querer? Eu vou querer que a minha fonte não enxergue 9 ohms. Eu vou querer que a minha fonte enxergue quanto de resistência? Pense. 1 ohms. Se a minha fonte enxergar 1 ohms, ela vai dizer potência máxima para você. Né? Claro, não é assim que funciona. Né? O sistema eletrônico diz, temos mesma impedância, potência máxima para você. Né? Então, o que nós sabemos? Que é a resistência equivalente, ou seja, a resistência que a minha fonte tem que enxergar para entregar a potência máxima, né, é N1 sobre N2 ao quadrado. Então, vejam, aqui a gente já tem a resposta. Né? Nós precisamos que o enrolamento secundário tenha 3 vezes mais de espiras que o enrolamento primário. Porque se o enrolamento secundário tem 3 vezes mais espira que o enrolamento primário, significa que isso aqui vai ficar 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado é 1/9. Como a resistência é 9 ohms, dividido por 9, a resistência equivalente vai ser 1 ohms. Então, para a tua fonte, que ela não está sabendo de nada, né, você tinha a opção de ligar, aqui ela tinha lá 1 ohms, ligar com uma resistência, entre aspas, né, de 9, tinha uma resistência de 9, você ligou a 1. Agora, você tem a opção, para ela, você vai ligar, né, 1 ohm. Né, e aí ela vai dizer, opa, beleza, show. Né? Essa é a ideia. Só que o que você tem no jogo ali? Você tem um transformador. Tá? Para a gente encaminhar para o final, claro, né, são as perdas que pode acontecer num transformador. Tá? Basicamente, nós temos 3 tipos de perda que um transformador pode ter. Tá? A primeira, que está escrita em preto, é, digamos assim, a mais óbvia, que nem precisa muita explicação. Quer saber que tanto o enrolamento primário como o enrolamento secundário são feitos por fios, e por menor que seja a resistência do fio, tem resistência. Então você vai ter perda por efeito Joule. Seus enrolamentos vão esquentar. Então você vai ter perda por efeito Joule, né, que depende de quadrado R. Então nós temos perda por efeito Joule nos enrolamentos. Tá? A segunda é o fato de curva de esterese. Né? Então veja, o material ferromagnético, quando ele está com magnetização zero, né, todos os domínios magnéticos estão de maneira aleatória, tudo para cada lado ali, mais ou menos. Né? Quando você pega esse material, ele está aqui, ó,
tudo desmagnetizado. E começa a aplicar um campo magnético, ele vai se magnetizando. E chega um momento que os domínios magnéticos estão todos na mesma direção. Então aqui eu estou pipocando aqui. Né? Chega um momento que estão todos na mesma direção. Eles podem estar com sentidos trocados, mas sempre todos estão na mesma direção. Beleza. Quando você deixa de aplicar campo magnético, eles vão se desorientando. Só que, diferente do que tinha inicialmente, quando o campo aplicado vai a zero, há uma magnetização remanescente, que é esse aqui que eu tentei desenhar aqui. Então, observem que tem uma parte aleatória, mas tem vários ainda na mesma direção. E aí você começa a aplicar um campo contrário, e aí você vai desmagnetizando aqueles, e daí, quando ele não vai estar magnetizado, ele já está com o campo aplicado, e assim vai. Né? Então, o problema é o seguinte, pensa que a gente está trabalhando com algo que você está campo numa direção, campo na outra. Então você está magnetizando numa direção e na outra. Então você começa a ter um delay ali. Então essa curva aqui, curva de esterese, essa curva se chama curva de esterese. Essas curvas aqui largas são um problema. Porque quando o teu campo já está numa direção, a magnetização ainda está na outra direção. Isso você não quer. O ideal seria se essa curva viesse aqui e voltasse, passasse pelo zero. Ou seja, quando está indo para um lado, a magnetização está indo para o mesmo lado junto. Né? Então se procura material ferro doce, onde que as curvas de magnetização são mais estreitas. Né? Ou seja, o zero é atingido num campo não tão alto. Tá bom? Então isso também você tem perda, porque você acaba criando uma inércia magnética ali que não ajuda o teu sistema. E por fim, um tipo de perda que é muito famoso, né, são as correntes parasitas. O que são as correntes parasitas? Né? Vejam, todo esse material ferro-magnético é um material condutor, certo? Então se eu pegar aqui esta face aqui, eu cortei uma fatia aqui, ó, né? Cortei uma fatia do meu sistema, e eu trouxe para cá, eu trouxe ali para baixo também. Então eu corto uma fatia, então agora eu cortei essa fatia e vocês estão olhando para frente, para dentro dela. Né? Veja, isso aqui é metal. Opa! Isso aqui é metal, né? Tudo isso aqui é metal. Então por que isso aqui não pode ser considerado uma espira? É uma espira. Né? É um caminho metálico condutor. Se eu pegar e andar um pouquinho para o lado, isso aqui tudo é metal. Por que não pode ser uma outra espira? É verdade. E assim por diante. Quantas espiras eu tenho aqui olhando esse meu ferro aqui, olhando essa face aqui? Infinitas espiras. Infinitas, uma do ladinho da outra. E o que acontece? Eu tenho um fluxo magnético aqui. Um fluxo magnético que? Variável. Qual é o problema? Eu vou criar... Cadê a ponta? Aí. Eu vou criar o quê? Correntes nesse sentido aqui. Né? Então, aqui está o meu bloco. Então, nós estamos olhando a face aqui, ó, aqui é a face do bloco. Você vai ter correntes aqui. Essas correntes não servem para nada, só servem para perder energia por efeito Joule. Lembre que a tensão, né, ela é... Deixa eu fazer diferente. A tensão, ela é proporcional à variação do fluxo magnético no tempo. Né? O que é o fluxo magnético? Claro, tem que fazer integral e tudo, mas de maneira simples, é o campo magnético que passa numa determinada área. Né? Produto escalar, tudo. Observem que a corrente que está passando aqui nesses limites aqui, ó, ela vai ser a maior corrente possível nessa nossa seção. Né? Por quê? Porque ela vai ter... essa corrente aqui já é menor, porque ela vai ter uma área bem menor passando aqui. Mas essa aqui vai ter toda essa área aqui. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é o que você faz? Você quebra e coloca isolantes. Né? Então, a gente não consegue ver, mas você vai lá e bota uma fatia de isolante aqui dentro. Se vocês puderem pegar um transformador, peguem um transformador e olhem ele. Vocês vão ver que eles são cheios de ranhura e alguns tipo dessas ranhuras são preenchidas com resina. Por quê? Ela é só uma isolante elétrica, ela não muda nada no campo magnético e você faz com que esta área aqui ó, ficou muito menor, né? Você diz, não, mas ué, tudo bem, a área ficou menor, mas aqui eu tenho corrente, aqui eu também tenho, aqui eu também tenho, aqui eu também tenho. Quando eu vejo,
né, eu tenho a mesma corrente que nesse aqui. Não, cuidado, que como esta área aqui é menor, essa corrente aqui é menor. Né? Essa corrente I2 aqui é menor que essa corrente I1. E aqui nós vamos ter o mesmo I2, só que não é somando as correntes, né? É como se eu só tivesse uma corrente contínua I2. Né? Então a perda é muito menor. Então você tem um jeito de você resolver o problema, né? Colocando isolantes e diminuindo esse fluxo magnético, né? Nessa região ali, tá bom? E é legal, né? Porque apesar de você soma o fluxo magnético, ele não muda a soma do fluxo magnético. Só que individualmente, né? O que eu quero dizer que não muda é que se eu pegar este fluxo magnético aqui, esse fluxo magnético e tudo, vai dar o mesmo. Só que como você corta a corrente, o que você está mudando não é o fluxo magnético. Quer dizer, sim e não, né? Mas no final o que você muda é o tamanho da espira. Ao invés da espira ter esse tamanho aqui, a maior espira, a espira vai ter esse tamanho aqui. Né? Fechou? Beleza? Então, isso são as correntes parasitas, correntes Foucault. Porque foi Foucault que descobriu esse efeito. Né? Bom, a gente sempre fala assim, na física, nada, né, muita eficiência e etc., quando a gente fala de perda de energia, mas grandes transformadores, big transformadores, que eles são otimizados, isso é muito impressionante, a gente consegue uma eficiência de 99%, ou seja, aquilo que a gente fala, né? A energia produzida ali no primário é toda absorvida pelo secundário. Isso é uma idealização. Mas observe que existem, né, transformadores, em especial esses muito parrudo, que você consegue 99% da energia produzida no primário ser utilizada no secundário. Isso é muito legal, né? Bom, vamos finalizar com o exercício, né? A aula é um pouquinho longa, mas eu acho que todos os assuntos tinham que estar dentro disso, né? Então vamos lá. Opa. Bom, então um exemplo, né? Uma cafeteira elétrica, ela funciona uma fonte de alimentação de 240 volts. E aí, para ela funcionar, ela precisa 960 watts. Né? Então ela precisa receber 960 watts. Primeiro, o que deve ser feito para ligar numa fonte de 120 volts? Então ela funciona aqui. Né? Então vamos lá. Ela funciona, então, aonde o secundário vai estar ligado nela. Ó, já tem um cafezinho aqui, ó, né? Já começou a produção. Né? O secundário vai estar ligado e no secundário vai ser 220. Eu tenho na tomada 120, 240, né? 240. A minha tomada está disponível 120. Então, o primário da tomada vai estar ligado a 120. E eu quero saber o que eu tenho que fazer. Né? Então, lembrem, eu tenho a tensão no primário é 120, no secundário 240, e eu preciso saber a relação de espira no primário e no secundário. Né? Fazendo o que a gente já tinha visto, né? Nada novidade, a gente vê que a relação, né? O número de espiras no secundário tem que ser o dobro de espiras no primário. Tá certo? Pode ser 10, 20, 40, 80, 100, 50 e assim por diante. Né? O importante é que a relação, né, você tenha aqui no secundário, você tem o dobro de espiras que no primário. Beleza? Aqui a frase, nem vou repetir porque é o que nós falamos. Agora essa A, B e C é legal. Qual deve ser a corrente que a cafeteira consome em 120 volts? Então, quer saber, qual é a corrente que a cafeteira consome em 120 volts? Olha, veja, se ela funciona precisa de 960 watts para funcionar, a cafeteira ela vai consumir a mesma corrente se ela tivesse sido ligada numa tomada de 240 volts. Porque para ela funcionar, veja, o transformador faz com que a cafeteira diz: ah, que legal, aqui em São Paulo mudaram, porque agora está 220 volts. 240 é o problema, né? Esse 20 a mais aí. 240. A cafeteira não sabe que, na verdade, ela não está ligada direto na tomada e sim está ligado numa espira secundária de um transformador. Certo? Então, observem, analisando a cafeteira, né? A potência média dela é V2 e 2. Ele diz que a potência média é 260, então
o 240 é a tensão que ela funciona, que ela está recebendo, a corrente nela vai ser de 4 amperes. E observe que a resistência é dada pela tensão pela corrente. A gente sabe que a resistência da cafeteira é de 60 ohms. Mas a gente pode ver esse problema pelo lado do primário, né? Se a gente analisar a fonte primária, a potência média que a fonte primária vai entregar para a nossa cafeteira, né, é a mesma que a cafeteira consome, 960. Então observe que, como a tensão no primário é 120, a corrente que está passando no primário é de 8 amperes. Então se eu trazer aqui a nossa cafeteira, né? Então vejam, a corrente que está passando aqui, qual é a corrente que está passando aqui? O máximo, a corrente máxima, né? A corrente está variando no tempo, mas a corrente máxima, a corrente eficaz, 8 amperes. Qual é a corrente que está passando aqui? Né? Se a corrente eficaz ou amplitude máxima vai depender da tensão, né? Se o problema falou que se a tensão era máxima ou eficaz, né? Vai ter aquele raiz de 2, qualquer coisa, né? Qual é a corrente que está... Então, aqui é 1, né? Qual é a corrente máxima, o valor eficaz que está passando no secundário? 4 amperes, né? Aí, você já está pensando assim, puxa, mas será que eu vou perder energia, gastar energia? O que vale a pena, né? Agora, quando a gente analisa a fonte, observe que para a fonte, ela não sabe se ela está ligada a um transformador e esse transformador está ligado a uma cafeteira com uma resistência de 60 ohms, ou se ela simplesmente está ligada a uma resistência equivalente, né? Então, o que a gente sabe? Se eu faço a tensão da fonte dividido pela corrente da fonte, eu encontro essa resistência equivalente. Então a fonte diz assim, tá, me ligaram um equipamento eletrônico, elétrico, de 15 ohms de resistência. Daí a pessoa, o vizinho do lado da fonte diz, fonte, não, ligaram uma cafeteira de 60 ohms de resistência. Não pode, ligaram o equipamento de 15. Não, ligaram uma cafeteira de 60 ohms, porque junto à cafeteira eles ligaram um transformador com um enrolamento que estava 2 para 1. Aí faz sentido. Aí eu consigo. Porque se eu sei que junto à cafeteira nós temos um enrolamento onde que o número de espiras no secundário é o dobro do primário, então aqui é 2, aqui é 1, né? E esse valor é o quadrado, aí o lado lá da fonte diz, agora sim, se me falaram que tem transformador que o secundário tem o dobro de espira do primário, então eu vejo uma resistência de 15 ohms devido ao transformador, o sistema de enrolamento. Mas a resistência do equipamento que foi ligado é de 60 ohms. Legal, né? Eu acho legal. Né? Eu sempre falo legal, né? Mas para mim é legal. E eu espero que para vocês também. Há uma pergunta. Aí você se muda de cidade, né? De estado 220. Aí você diz, puxa, será que vale a pena? Porque eu tenho transformadores ideais. Mas eu vou lá para outro estado. Eu acho que eu vou comprar lá. Porque a tensão é menor, então eu vou gastar menos. Ou a tensão é maior, eu vou gastar menos. Será que o fato de você vamos pensar no transformador ideal, que não há perda de energia, tá? Você muda de cidade. Será que usar um equipamento com a tensão já dele, sem transformador, pode gastar mais ou menos? Por exemplo, eu tenho uma cafeteira, essa cafeteira aqui, né? 220 volts. Eu vou para São Paulo, que é 110 volts, eu digo, não, eu vou comprar uma cafeteira 110, porque é mais econômico. Ou posso dizer, não, já sei, ao invés de comprar uma cafeteira 110, eu vou usar um transformador, porque daí a 220 é mais econômico. Será que isso faz sentido? Já antecipo. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque no final das contas, o que vale é a potência utilizada. Quantos watts a tua cafeteira vai usar? Nesse caso aqui, 960 watts, não importa. Se ela for ligada direto na tomada, ela vai consumir na tensão, né? Vamos falar certinho aqui. Se ela está no lugar onde a tensão é 240 e ela é ligada na tomada, quanto que ela vai consumir de energia elétrica? Né? A potência, qual vai ser a potência consumida? 960 watts. Agora, se eu for para uma cidade a 110, ligar ela no transformador,
quanto que o meu sistema vai consumir de energia? Né? Minha fonte vai puxar 960. Né? Ah, mas, Everton, mas o transformador gasta muita energia. Ah, tudo bem, transformador não o ideal. Para vocês terem uma ideia, o pessoal muito antigo, tipo, os meus pais, eu, né, a gente veio de uma cidade onde que a tensão era 110. E por muitos anos, a nossa geladeira, a nossa máquina de lavar, tudo isso tinha um transformador. Era um transformador parrudo. E, como os preços das coisas eram caras, não valia a pena gastar e comprar, e valia a pena usar um transformador. Porque, como um transformador otimizado, a perda dele é pequena, né? O gasto vai ser igual, né? Certo, gente? A aula ficou um pouquinho longa, mas assim nós finalizamos a parte de corrente alternada. A próxima videoaula nós vamos começar a falar das equações de Maxwell e da onda eletromagnética, né? Então a próxima aula eu vou apresentar para vocês as equações de Maxwell na forma diferencial, na forma integral, isto, e também, né, qual é o termo que ele colocou, por que as 4 equações recebem, o conjunto recebe o nome de Maxwell, em homenagem a Maxwell. Tá certo? Fechou, pessoal? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!